Ninguém te prepara para isso. Quebrar padrões da sua família, carregar o peso de seguir uma carreira nova, de ser a única mulher da sua família inteira que faz algo independente, viajar sozinha, ter a primeira casa sozinha, ser a primeira mulher que tem um diploma. Todo mundo fala sobre mudar de vida, mas ninguém fala do que você perde no caminho, inclusive que você se perde no caminho. Quando você começa a pensar diferente da sua família, dos seus amigos, realmente parece que você tá perdido, que você é louco, que você é a única pessoa do planeta que pensa daquela forma. Você olha pros lados e ninguém pensa, ninguém fala das mesmas coisas que você fala, talvez. Ninguém tá vivendo, ninguém viveu o que você quer viver, o que você tem como um sonho. A sua meta de vida não é comum, não é algo discutido no meio da sua família, no meio dos seus conhecidos. Não tem exemplo, não tem referência para seguir, porque você vai ser a referência. Mas é aí que você começa a achar que você é o problema. Enquanto você não entender que você vai ser a primeira pessoa a fazer algo, você vai ser a primeira pessoa da sua família a quebrar alguma coisa, alguma crença de escassez, você vai ficar achando, você vai ficar parado naquele limbo, aquele começo, achando que você tá surtando, que você tá super errado em ser como você é. Mas a pior parte não é nem a confusão. É a solidão que esse caminho vai te trazer. Principalmente você como mulher, tem muito essa coisa de família, né? Eu não era assim, mas depois de um período da minha vida, eu acabei me tornando assim. Eu acabei querendo desejar construir família. Não agora, obviamente. Essa coisa de querer ser amada, de querer amar e construir família. Então, quando nós mulheres, seguimos um caminho diferente de todo mundo, a gente já se sente sozinha normalmente, mas quando a gente pega pra ser a diferentona da família, o negócio pega. Porque os seus amigos, a sua família não vai te entender. Às vezes eles até apoiam e tudo mais, mas no fundo, eles acabam dando uma julgada, sabe? É normal, a gente julga mesmo. Talvez acredite no seu potencial, mas mesmo assim, fica preocupado com você. E querendo ou não, essa energia de preocupação, essa coisa em cima de você, afeta a sua energia. Essa coisa de pais protetores, às vezes realmente nossos pais estão preocupados com o nosso futuro, estão preocupados com as nossas coisas. Só que essa preocupação deles acaba atrapalhando a nossa energia, acaba atrapalhando as nossas vontades, porque, querendo ou não, a gente gostaria de ter apoio dos nossos pais, principalmente dos pais, né? E na maioria das vezes, muita maioria das vezes, a gente não vai receber de volta. E esse vídeo é pra mim também, não é só pra você que tá me assistindo, mas é um vídeo que eu falo sobre o que eu penso, o que eu tenho certeza pra mim, que é pra confortar o meu coração, porque não receber apoio das pessoas é uma coisa muito comum, tá? É comum demais. E tá tudo bem. O que importa é a gente estar alinhado com as nossas coisas, estar bem com o nosso espiritual e com a gente mesmo, que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. A gente não precisa dos outros apoiando a gente pra gente chegar onde a gente quer. E pode ter certeza que quando você chegar lá, vai começar a apoiar, tá? Então, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer nesse processo é entender e não levar nada pro pessoal. Não é que eles não gostam de você, não é que eles não querem te apoiar muitas vezes. É porque eles não vão conseguir te entender, eles não vão conseguir enxergar o que você tá enxergando. Eles não vão enxergar a oportunidade que você tá enxergando. E eles não vão entender que a sua felicidade não é seguir tal coisa, e sim virar monge nas montanhas, fugir. Então, eles não vão entender. Mas tenho certeza que depois que você começar a agir, você vai radiar tanto, mesmo que você não tenha sucesso, porque as pessoas falam que sucesso, né, é dinheiro. Mesmo que você não ganhe dinheiro, sucesso, as pessoas vão ver o quanto você vai mudar, porque você vai mudar. Você vai estar radiante quando a gente tá fazendo as coisas que a gente ama e ficar alinhado com o que de fato a gente veio nessa terra para realizar. A gente vai mudar completamente a nossa mente e isso vai transparecer para fora. Então, seus pais, seus amigos, enfim, vão enxergar o quão diferente você tá. Lá pra frente, talvez eles apoiem. Mas é uma coisa que não é pra você criar expectativa. Porque você tá aqui pra viver a tua vida. Não interessa o que as pessoas vão achar, se vão apoiar você ou não. E fazer o que a gente quer fazer é, sim, solitário. E no começo é sim uma coisa que você vai se sentir muito perdido. Talvez até no meio, eu acho que na verdade o meio é muito mais difícil do que o começo. Não estou falando pra assustar, mas quando você chegar no meio, é mais difícil sim. Só que você não vai conseguir voltar pra trás. É muito difícil a gente voltar pra trás. É que nem aprender a andar de bicicleta. A gente não vai desaprender. Quando você tá no meio, você não vai voltar pra trás, mas você também não tá indo pra frente. Talvez você não chegou onde de fato você quer chegar.
mas você meio que fica travado ali, depende de casos e casos, enfim. O começo é difícil, mas o meio é muito mais, porém, como você passou o começo, você sabe que você consegue passar o meio, então não vai ser a mesma sensação de, ai, tô com medo, ai, será que consigo? Porque você já conseguiu, você já tá no meio, então você sabe que você consegue mais pra frente. Então são coisas diferentes, porém é sim mais complicado no meio, porque é onde mais a gente vai ser passado por prova, sabe? É onde mais Deus, o universo, como você quiser chamar, vai fazer a gente passar por prova. Uma coisa que eu comecei a entender na minha vida é que não é que eu tô perdida, não é que você tá perdido. É que simplesmente a gente é a primeira pessoa da nossa família, do nosso convívio a fazer alguma coisa. E quando você entende isso, quando você começa a levar a sua vida para um lado racional, as coisas ficam mais fáceis. Quando a gente estuda neurociência, recomendo muito. É muito mais fácil da gente começar a levar a vida, porque tem muita coisa que a gente fala e faz no dia a dia que tem lógica, é lógico. E tem um porquê de você fazer aquilo, tem um porquê de você agir de tal forma. E quando você entende o porquê das coisas que você faz, você consegue pensar pra ver se você de fato quer fazer aquilo, o porquê você quer fazer aquilo. Então você começa a raciocinar mais e agir melhor. Parece que você tá perdido, mas você só tá na frente, você tá guiando a manada. Ai, não tem ninguém. Não tem ninguém pra me seguir referência, ninguém se veste como eu gosto de vestir, ninguém quer a mesma profissão que eu quero. Pois você vai ser o primeiro. Você vai guiar as pessoas que também vai se identificar com você e que também vão começar a olhar pra você e ver que elas também podem ser um líder, ser uma pessoa que quer as coisas próprias dela e que outras pessoas vão querer seguir como ela. E no meio dessa fila vai vir outras pessoas que também vão querer liderar. Porque tá tudo bem, nem todo mundo nasceu pra empreender, nem todo mundo nasceu pra liderar. Mas se você nasceu pra liderar, você tem que liderar. Porque você pode estar no melhor trabalho, na melhor faculdade, na melhor família, mas você vai sentir aquele vazio. Eu gosto de pensar, pra mim, que esse vazio que a gente sente, que é normal o ser humano sentir esse vazio, né? Essa coisa, essa frustração, talvez, não sei. Eu acho que ele sempre vai existir, porém a gente consegue confortar mais ele quando a gente tá alinhado com o que a gente quer. Então não interessa se você ganha um bom salário, se você ganha uma boa grana empreendendo, se você não tá fazendo o que você quer fazer, vai continuar esse buraco aí, vai ser muito pior ele, assim, se você estivesse alinhado com suas coisas. Então tá tudo bem você não ter referência, eu sei que é difícil, mas tem uma parte muito legal sobre isso. Você vai se descobrir muito, porque quando a gente começa a descobrir quem nós somos, guiados pelo olhar do outro, guiados pelo olhar de uma religião, de uma doutrina, de familiares, de grupos de amigos, é muito complicado, porque a gente acaba pegando, né, um pouco daquelas características. E não que isso seja errado, mas dependendo do seu desenvolvimento pessoal, do seu autoconhecimento, você pode acabar se perdendo ali no meio. Então, quando você se perde no meio das pessoas, você vai ter que começar tudo de novo depois a se descobrir. Então, quando você consegue ser uma pessoa que lidera, quando você é uma pessoa que nasceu pra isso, né, pra liderar, pra sua identidade no mundo, ser uma pessoa diferente, é muito mais fácil, ao mesmo tempo muito difícil, de se conhecer. Ela começa a ser mais fácil quando você começa a ver a vida como lógica, entender o porquê das coisas, o porquê você quer aquilo. Você começa a ver as coisas com lógica, então fica um pouco mais fácil. Mas a parte difícil é uma coisa que sempre vai existir, acredito eu, que vai sim ser solitário. Vai sim vir pessoas para completar nossa vida, eu acredito, para fazer companhia ali. Mas normalmente eu gosto de pensar que tudo é temporário e que tá tudo bem. Sempre vai vir e sair pessoas das nossas vidas, situações, empregos, oportunidades. E a vida é isso. Eu gosto de pensar assim e me conforta mais assim. E não ache que falar sobre liderança e guiar pessoas seja uma coisa soberba. Eu comecei a perceber que tem muitas pessoas soberbas no meio do autodesenvolvimento, da espiritualidade em si. Mas é uma coisa que você tem que saber peneirar muito bem, porque a gente acaba levando mesmo, né? A gente pode subir pra cabeça. Tanto alguém que é mais alienado também pode ser soberbo, uma pessoa que está no caminho do autodesenvolvimento também pode ficar soberbo. Então, é uma questão de escolha. Claro que você tem que estar consciente se você acabar ficando, né, um pouco nessa energia aí, você tem que ter consciência, reconhecer e parar, porque não é legal, né? Então, não é uma questão de soberba, sabe? É uma questão
questão de reconhecer que você nasceu para liderar e que você vai ser humilde nessa caminhada e ensinar o que você pode ensinar, passar o que você tem para passar, entender o seu propósito de vida, dar um propósito de vida, né? E você sempre seguir nessa linha com a maior humildade que você conseguir. Você vai errar, eu vou errar, eu já errei muito, já falei muita coisa, eu já agi de formas que eu não agiria mais. E a parte mais bonita disso é reconhecer que você fez isso e não fazer mais. E conseguir falar isso para outras pessoas, para guiar outras pessoas a errar menos. Então, isso não significa que você é melhor que alguém. Só significa que você escolheu um caminho diferente. Às vezes nem que você escolheu, que você nasceu para esse caminho diferente. Caminhos diferentes não vêm com mapa, a vida já não vem com mapa. Mas a partir do momento que você sente no coração que você nasceu para fazer algo diferente de todo mundo, é muito mais complicado. Além de ele não vir com mapa, ele vem com o mapa todo errado para você descobrir, um quebra-cabeça, entendeu? Se você tá se sentindo assim agora, como eu, você também tá nessa caminhada de autodesenvolvimento, de entender quem você é, de fazer as coisas que você sabe que tem que fazer, confuso, perdido, sem direção, talvez você tá no começo agora ainda de se entender. Talvez você não esteja perdido. Talvez você só está construindo algo que ninguém nunca da sua família, do seu convívio, conseguiu construir. E isso tem um preço, tudo na vida tem um preço. Quanto maior você quer ser, maior o preço você vai ter que pagar. Não é algo pra assustar, é algo pra te dar coragem, pra colocar a sua história no mundo, pra você servir como exemplo pras pessoas. Se você teve uma vida complicada, melhor ainda. Você vai servir de exemplo para muitas pessoas. Tudo tem um preço, mas também tem um significado que poucas pessoas vão entender você.